Glória a Deus. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Isaías. Isaías, capítulo 55. Glória a Deus, aleluia. Isaías capítulo 55, versículo a partir do 5, irmãos. Irmão, a partir do primeiro, capítulo 55, a partir do primeiro versículo. Amém, igreja? A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém, igreja? Glória a Deus. Até aí, fecha teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e a Tua palavra ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que divide alma e espírito, juntas e medulas. Pai Santo, Pai Eterno, é no nome do Teu Filho Jesus que nós imploramos ao Senhor nesta hora, Pai, para que a Tua palavra, Pai, ela venha, meu Deus, ó meu Pai, em nossos corações, que venha falar conosco, Pai, para que nós possamos ser fortalecidos, Pai, para que nós possamos achar graça diante do Senhor, porque a Tua palavra ela tem esse poder, Pai, ela é alimento para a nossa alma, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada alma, Pai, que ouvir esta mensagem, Pai, oh meu Deus, que possa, meu Pai, ser, meu Pai, ali cheio, Pai, do Teu poder, cheio da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Usa a minha vida, Pai, para que eu possa ministrar a Tua palavra
em conformidade à tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois assim eu oro e te peço, hoje para todo sempre, amém, e graças a Deus, amém, igreja? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, você viu o que a palavra de Deus está falando conosco nessa noite? Que é para vir para a casa de Deus sem nada, né? Não precisa de nada. A Bíblia Sagrada está falando aqui, ó, venha como está. Venha como você está. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas querem procurar Deus, né? Quando está bem aparentado, quando está... E não é assim, né? A gente tem que buscar Deus do jeito que a pessoa, que nós estamos, né? E a gente vê aí tantas pessoas achando que está tão bem, né, irmãos? Achando que não está precisando de Deus, achando que não está precisando da misericórdia de Deus. E a Bíblia, ela nos ensina que nós temos que ser um testemunho vivo, né, de Deus. Porque quem não precisa de Deus, irmãos? Quem não precisa de Deus? Todos precisam, irmãos. Todos precisamos de Deus. Sem Deus, irmão, nós não somos nada. Nada, nós somos pó, nós somos cinza. Você vê que no Velho Testamento, as pessoas vestiam, se cobriam de pó e cinza, né? Porque eles se colocavam como nada perante Deus. E assim tem que ser nesses dias, irmãos, né? Nós estamos vendo aí que o coração do homem, ele está exaltado, irmãos. Está exaltado por causa do conhecimento, né? Hoje tudo, né, é mais prático, muito mais fácil a ter acesso ao conhecimento, né? Hoje você, né, tem a internet aí que você pega, você acessa ali um site lá do ensinamento de algo e você aprende sobre aquilo que, né, aquela pessoa ela buscou. Então tá fácil, mas a palavra não é assim, irmãos. A palavra de Deus, né, a gente sabe que nós só vamos, né, crescer mediante a palavra de Deus se nós estivermos em obediência, né? E a Bíblia Sagrada fala que o único lugar que nós aprendemos, né, a verdadeira palavra de Deus é na casa do Pai. Não tem outro lugar, irmãos. Porque esse lugar aqui, né, é um lugar separado, santo, onde Deus preparou, né, para os filhos. Mas você vê, muitos aí fora falam que são filhos, mas não estão na obediência, né? Você vê que a Bíblia Sagrada fala que no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote ele entrava para fazer o sacrifício, a Bíblia Sagrada fala que ele não ia no Santo do Santo primeiro, não. Primeiro ele ia antes do Santo do Santo, para que ele pudesse ali fazer o sacrifício, né? Por causa do pecado do povo e também por causa do pecado dele. Então ele não podia passar da bacia, né? Antes de fazer, né, ali o sacrifício. Então a igreja também é assim, irmãos. Como que você quer entrar no Santo do Santo, se você primeiro não tem que fazer, né, ali o seu sacrifício? E nós sabemos que o sacrifício hoje que nós fazemos, né, é se colocar diante de Deus e pedir a misericórdia dele por causa dos nossos pecados. Porque hoje, né, quantos pecados você cometeu, né? Quantos pensamentos que desagradou o coração de Deus, quantas palavras que você falou que também desagradou o coração de Deus. Então a igreja, para poder entrar no Santo do Santo, porque nós somos a igreja, primeiro nós temos que
se arrepender, né, dos nossos pecados, nossos erros, das nossas falhas. Então a Bíblia, ela fala aqui no versículo 1, a todos vós, os que têm de sede, vinde às águas. Então, por isso que a igreja está como que está, irmãos. Tem muita gente sem sede, sem vontade, né, de fazer o certo, de se arrepender dos pecados que ela está cometendo. Porque a Bíblia está falando assim, a todos vós que tendes sede. Então você tem que ter sede para vir para a casa de Deus, né? Para que, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comer vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, você não precisa ter dinheiro para poder entrar no Santo do Santo. Você precisa só de ter o conhecimento da verdade que está escrito na palavra de Deus, do arrependimento, né? Do arrependimento. Então você tem que saber que você tem que se arrepender todos os dias, irmãos, os teus pecados. Por isso que, né, é diário, né? Não é uma semana, não é um mês, não é um ano, é diário, é todos os dias. Porque Deus, a Bíblia fala que Ele é santo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, né? Então muitas vezes você gasta seu tempo, né? Você gasta ali o seu esforço por uma coisa que não vai satisfazer a tua vida, né? Não vai satisfazer. Aí a Bíblia fala assim, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então, irmãos, o que nós viemos comer nesta noite aqui, é finos manjares, irmãos, que nenhum lugar deste mundo você vai achar. Nós viemos se alimentar, porque a Bíblia fala que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saísse da boca de Deus, irmãos. Então, a Bíblia fala aqui, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Então aquele que não vem a Cristo, irmãos, não vai viver, vai vegetar. Mas aquele que vem a Cristo, essa alma viverá. Por que esta alma viverá? Ela vai viver sem medo. Porque o mundo aí fora, irmãos, tem medo. Quem viu aí esse ano aí que veio essa peste do mundo inteiro, o desespero que foi, né? Pessoas, né, se trancando dentro de casa, pessoas virando fanáticos, né? Fanáticos, ficaram fanáticos, não posso ir, senão não pode chegar perto de mim. Compra, quantas pessoas a compra chegava no portão e a pessoa não saía para fora, pegava ali e voltava para dentro. Irmãos, então esse é o desespero da alma. Agora quem vem a Cristo não tem esse desespero, porque nós sabemos que há um lugar nos esperando, né? Há um lugar nos esperando. Então a Bíblia fala assim, porque convosco farei uma aliança perpétua. Está vendo aqui? Em quem está na casa de Deus, irmãos, quem está buscando a Deus, essa aliança ela é perpétua, ela nunca vai se acabar, ela é eterna, né? Por isso que o crente, o servo de Deus,
ele não morre. A Bíblia Sagrada fala que ele passa dessa vida para outra, né? Para a espiritual, porque está nos esperando. Essa vida carnal aqui, ela tem um tempo, né? E um dia vai findar. E o mundo aí fora não está percebendo isso, não está enxergando isso, né? As pessoas vivem, parece que nunca vai acabar, né? Vai ser eterno. E não é assim. A gente sabe que a gente nasce, a gente cresce, envelhece e morremos. E a Bíblia então fala aqui, ó, aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então houve uma promessa de Deus, né? E a Bíblia Sagrada fala que, quando cita aqui Davi, porque Davi ele foi o segundo coração de Deus. Davi, quando errou, pecou, falhou, ele não colocou a responsabilidade em cima de ninguém, não. Ele chamou para cima dele, ele assumiu todos os erros dele, todas as falhas dele. Por isso que a Bíblia fala que os ossos de Davi se apegou, a carne de Davi se apegou nos ossos. Você sabe o que é isso? Davi ficou pele e osso, por causa do pecado que ele tinha cometido. E você vê que Deus teve a misericórdia dele, e essas fiéis, né, promessas que tem sobre a vida de Davi, foi por causa do arrependimento. Porque toda vez que você vê um salmo, você vai ver que ele entra na presença de Deus com arrependimento, né? Pedindo perdão, misericórdia e colocando Deus acima de tudo e acima de todos. Por quê? Porque ele foi falho, ele errou, mas ele reconheceu. E nós como igreja, nós também temos que reconhecer também. Então por isso que para você entrar no Santo do Santo, irmãos, não é de qualquer maneira. Muitos vêm para a igreja, mas não conseguem entrar no Santo do Santo. Não conseguem. Entra no lugar santo. Uma coisa é um lugar santo. Para você entrar no Santo do Santo, você tem que fazer o quê? Se esvaziar, né? Se colocar, como Davi colocava diante de Deus, como pecador, como falho, como arrependido daquilo que fez. E sabe que muitas vezes é assim nas nossas vidas? Sabe que nós, na casa do Senhor, né, hoje que nós vemos, irmãos, é muitas pessoas vindo para a casa do Senhor só para agradecer. Amém, está certo, não está errado, temos que agradecer a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que lá no tabernáculo, primeiro se fazia o sacrifício. Primeiro se fazia um sacrifício, né? E esse sacrifício era por causa dos pecados, era por causa dos erros, das falhas. Então quando nós subimos para a casa de Deus, né, nós se prostramos diante do Pai, a primeira coisa que a igreja deveria fazer era que pedir perdão dos pecados, dos erros, e pedir para que Deus viesse revelar aonde a gente estamos errando. Porque muitas vezes você pede perdão a Deus, mas você não sabe nem aonde você pecou, nem onde você errou. Claro que nós temos que pedir perdão, porque realmente nós erramos, né? Muitas vezes sem saber o que nós erramos, sem perceber. Mas a Bíblia Sagrada fala que nós temos que vencer o pecado. E a Bíblia Sagrada fala que hoje nós temos um refúgio. E esse refúgio se chama Jesus Cristo de Nazaré. Vocês sabiam? Davi, a Bíblia fala que ele foi subir contra os filisteus. Ele orou a Deus, perguntou para Deus se ele podia ir naquela guerra, podia ir naquela luta, naquela batalha contra os filisteus. E Deus falou assim: vai, Davi,
pode subir, né? Mas você vai subir não com o teu exército, mas com os jovens que tinha ali com ele, e foram. E a Bíblia Sagrada fala então que ele foi vencedor daquela luta, daquela batalha, e nem precisou usar o exército, porque quando Deus está na guerra, irmãos, Deus é que opera, é Deus que guerreia pelas nossas vidas. E aí passou um tempo, a Bíblia Sagrada fala que os filisteus se levantaram de novo contra Davi. Só que a Bíblia Sagrada fala que Davi já não orou, Davi já chorou perante Deus, né? Chorou. Então a Bíblia Sagrada fala que ele chorou, e Deus falou para ele, sabe o que? Não subir contra os filisteus. Hoje eu estava vendo uma ministração, e esse pregador dando esse ensinamento, falou para ele não subir contra os filisteus. Falou para ele fugir. Mas, que nem esse homem de Deus falou, Davi nunca fugiu de uma luta, de uma guerra, nunca. Davi, Deus de jovem, já enfrentou os inimigos, né? A Bíblia fala que ele venceu um leão, ele matou um urso. Então você vê, Deus de jovem já, né, lutava, e nunca tinha perdido uma luta. Lutou contra os filisteus, né, lutou contra o gigante Golias, derrubou ele, e tantas batalhas que nunca perdeu. Mas nesse dia Deus falou para ele assim, foge, né? Então Davi obedeceu a palavra de Deus, para ele não subir. Então o que isso nos ensina, irmãos? Que também nós temos que ficar guardado debaixo das mãos poderosas de Jesus. Nós não podemos querer enfrentar o nosso inimigo de peito aberto, que senão nós vamos ser vencidos, irmãos. Você vê, mesmo aquele sacrifício que era feito ali no tabernáculo, logo na entrada, na porta da tenda, o sumo sacerdote depois passava daquele lugar para o lugar santo do santo, mas ele não conseguia, né, ter, né, êxodo em todas as batalhas, em todas as outras, não tinha. Mas a Bíblia Sagrada fala que houve um que teve, que é Jesus Cristo. Então por isso que Deus falou para Davi ficar refugiado, fugir. Fugir para onde? Fugir para os braços de quem? Do Senhor. Porque Ele que ia guardar Davi. Porque quem ia nessa luta, nessa guerra, era o próprio Deus. Tanto que aconteceu, Davi não foi, né, e Deus usou de outras formas para poder essa luta ser vencida, para colocar Davi no lugar dele, para mostrar para ele mesmo sendo rei, né, mesmo ele sabendo, né, desembanhar a espada e lutar, ele tinha que retroceder. Por quê? Porque quem estava nessa batalha era o próprio Deus. Sabia? Na tua luta, irmãos, quem está é Deus. Nós achamos que nós somos fortes, mas nós não somos. Nós temos que estar guardados nas mãos do Senhor. Então, a Bíblia fala aqui, eis que eu te dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então, irmãos, quando você se refugia em Cristo, nações, povos vão te seguir, porque eles vão ver você mais do que vencedor. Mas não é por causa da tua força,
não é por causa do teu vigor, é por causa que você está guardado pelas mãos do Senhor. Então a Bíblia fala assim, ó, buscai. Para a gente ficar nesse refúgio, a gente tem que ser sábio, porque a Bíblia fala, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, ainda há tempo, né, da gente buscarmos o Senhor. Porque, ó, invocai-o enquanto está perto. Então nós temos que invocar. Mas para a gente invocar a Deus, primeiro nós temos que descer para o joelho, nós devemos descer para o pó e colocar no lugar onde a gente tem que estar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos que reconhecer isso, irmãos, porque nós pecamos constantemente, irmãos. É verdade, irmão, nós somos pecadores, e nós temos que vencer esses espíritos, né, que vêm afligir nossas vidas, mas nós sabemos que nós vamos só vencê-los em Cristo. Ó, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Ó, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, se a gente não se voltar a Deus, irmãos, não tem jeito, nós não vamos conseguir vencer. E você viu aqui, ó, converta-se, muda seu jeito de ser, o seu jeito de falar, seu jeito de pensar, e ó, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, hoje nós estamos aqui ministrando essa mensagem, e Deus está falando assim, ó, volte-se, volta para o refúgio, volta para debaixo das minhas asas, porque a própria palavra diz, né, lá em Isaías, glória a Deus, 43, ó, eu anunciei, 43, versículo 11, versículo 12, ó, vai do 11, ó, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Está vendo? Então ninguém pode tirar, né, aquela pessoa que está refugiada em Cristo, irmãos. Ninguém pode tirar, mas tem que estar debaixo da proteção divina. E se você pegar aqui em Hebreus, ó, Hebreus capítulo 9, Hebreus, irmão, capítulo 7, 23.
capítulo 7, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. O que está querendo dizer a Bíblia aí? Eles são impedidos de continuar. Esses sacerdotes aqui, eles são impedidos de continuar. Por quê? Porque o diabo, ele é acusador. Então, quando chegava na luta maior, na maior provação que existe, irmãos, no último inimigo a ser vencido, o sacerdote, ele seria vencido. Então, por isso que a Bíblia fala, ora, aqueles são feitos sacerdote em maior números, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Por isso, também pode salvar. Está vendo? Então esse sacerdote imutável é Cristo, né? Porque ele entrou no Santo dos Santos, irmãos, e ele venceu a morte. Porque os outros sacerdotes, eles iam até o Santo do Santo, mas eles não tinham como quebrar, como rasgar o véu. Mas Jesus, a Bíblia Sagrada fala que ele foi até o Santo do Santo, e a morte não pôde detê-lo, e o que aconteceu? Se rasgou-se o véu. Então hoje, nós podemos entrar, né, perante o Deus Todo-Poderoso, mas mediante Cristo, né? Porque é o que está escrito aqui, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente. Está vendo, irmãos? Os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vendo? Então você pode chegar a Deus por causa de Cristo, porque Ele pode ficar eternamente intercedendo pela tua vida. Você vê? Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, irmãos, não tem como ninguém interceder, não tem, a não ser Jesus Cristo. Você viu aqui? Ele é inculpável. O que é uma pessoa inculpável? Não tinha culpa nenhuma. Tudo que aconteceu na vida dele foi só por causa do amor, por causa da justiça, do juízo. Porque Deus, ele é justo.
Deus não podia deixar de cumprir com a palavra dele. Deus avisou o filho, falou: filho, esse povo é um povo de dura cerviz, e são duros de coração. Olha lá, o pecado, né, enganou ele, enganou ela. Começou lá no princípio, no primeiro homem da primeira mulher. Mas a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo, por amor pela igreja, pela humanidade, ele morre. E morre uma morte de cruz, morte de dor, sendo como homem, né, como eu, como você. Só que a Bíblia Sagrada fala que ele era inculpável. E essa semana, irmãos, eu estava na casa de uma pessoa, essa pessoa é muito, né, temente a Deus, e ela começou a conversar sobre a palavra, e ela estava virada com um pregador que está aí na moda, que é o amor. E ele, numa ministração da palavra dele, ele falou que Deus também falhou, Jesus também falhou, Jesus também mentiu. Irmãos, não tinha como passar do santo do santo, irmãos. Ó, no santo do santo chegava ali e morria quem estava em pecado. A Bíblia Sagrada fala que muito sacerdote morreu no lugar santo do santo. Os filhos de Eli morreu no templo por causa do pecado, na porta do templo, que eles eram sacerdote. E tantos outros da Bíblia que morreu por causa do pecado, irmãos. Então a Bíblia fala que esse santo, esse maravilhoso, esse conselheiro, esse príncipe da paz, né? Esse advogado fiel, esse leão da tribo de Judá, ele era inculpável, sem mácula, ó, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Mas nós, irmãos, nós somos sacerdote. A Bíblia Sagrada fala que todos nós somos sacerdote de Deus. Mas nós temos que continuar ainda fazendo esse sacrifício todos os dias. Todos os dias. Porque nós ainda não passamos, né, para o outro lado, né? Ainda nós estamos esperando o grande dia, né, do arrebatamento, ou muitos que vão antes. Mas nós temos que lutar todos os dias, irmãos. Então, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então você viu? Antes da lei, já tinha sido tudo preparado. Ó, porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza. Tá vendo? A lei, né, ela sujeita isso a homens fracos como nós. Mas a palavra do juramento, então houve um juramento lá atrás, e Jesus, ele falou que ele pagava o preço. Irmãos, ele pagou. Ele foi homem de pagar o preço por cada um de nós. Então está escrito aqui, ó, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu
o Filho perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quanto estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, se a primeira tivesse se concluído, irmãos, não teria buscado a segunda. Então, a Bíblia Sagrada fala assim, e de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias, diz o Senhor, a sua semente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, irmãos, quando a gente está refugiado em Cristo, nada pode mais nos acusar, porque nós estamos debaixo da misericórdia, do perdão de Deus sobre a humanidade. Amém? Então, vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. E no versículo, irmãos, 9, capítulo 9, versículo 27,
A palavra de Deus fala assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Está vendo? Então não existe duas mortes, é uma só. Depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Então, Ele levou sobre Ele os nossos pecados. E agora, Ele aparece sem pecado, porque Ele já venceu o pecado por nós. Amém? Então, irmãos, toda vez que você entrar na presença do Senhor, primeiro você se arrepende dos teus pecados, viu? Porque o lugar que você quer entrar chama Santo do Santo. E para você passar do Santo do Santo, né, você tem que estar debaixo, né, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou os nossos pecados, foi Ele que pagou os nossos erros. Amém? Então, Deus nos deu, através de Jesus Cristo, nós temos hoje o livre acesso, né, para entrar no Santo do Santo, né, aonde o véu foi rasgado e hoje aonde a nossa oração chega perante o Pai. Amém? Levanta as tuas mãos, irmãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós abençoamos, Pai, a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus.